Em 1984, a maioria que está aqui nesse plenário vai lembrar, embora alguns sejam muito jovens, ocorreu no Brasil o movimento pelas diretas já. E eu torci muito, e eu vinha ao comício, eu morava lá em Santa Maria de Jetibá, passava um ônibus lá às 5 horas da tarde, eu terminei de trabalhar e saí um pouquinho mais cedo, inclusive do trabalho, para pegar aquele ônibus para vir no comício lá na Praça 8 do movimento Direta Já. E aquilo me empolgava muito, porque a gente estava no final da ditadura, e se aquele movimento vingasse, então o meu primeiro voto seria para presidente da República. E não vingou, foi uma frustração naquela eleição indireta depois, na qual foi escolhido pelo Congresso Nacional o Tancredo Neves, que morreu e depois foi substituído pelo Sarney, enfim. Mas foi uma frustração para mim e para muitos jovens, porque, assim, se aquele movimento tivesse vingado, eu teria votado pela primeira vez para presidente ali em 1984. E nunca deixei de votar. Nos primeiros anos que eu votei, eu fui convocado sempre para trabalhar nas eleições. E naquela época, trabalhar em eleição não dava direito a folga nenhuma. Você trabalhava no dia da eleição e no outro dia você tinha que estar no seu trabalho. Não tinha essa questão de que quem trabalha na eleição depois tem 1 dia, 2 dias de folga. E eu fazia isso com muito gosto. Com muito gosto, assim, era um papel de cidadão. E achava que a minha contribuição ali era muito importante. E eu sempre votei, eu nunca anulei um voto na minha vida, eu nunca votei em branco, eu sempre votei escolhendo candidatos, sempre. E sempre, nas eleições, eu analisei muito bem quem votar. Então, sempre em todas as eleições, um mês antes das eleições, eu já sabia com certeza absoluta em quem eu votaria. E hoje, assim como milhões de brasileiros, eu encontro-me numa dúvida muito grande em relação a determinadas escolhas. E isso é fruto daquilo que a gente tem vivido nos últimos tempos, de uma descrença generalizada na política, nos políticos, e por extensão, uma descrença que cresce das instituições. Porque enquanto a população ela está descrente, por exemplo, dos políticos, então os políticos podem ser trocados. Então é só a população também se envolver melhor nisso, pesquisar melhor e votar melhor, porque político não cai do céu. Se os políticos estão lá é porque a população o colocou. Agora, o grave dessa situação é quando as pessoas confundem as pessoas com as instituições e começam a achar que as instituições não são boas. Então a população começa a achar que o judiciário não é necessário, que o legislativo não é necessário, que o executivo não é necessário, que os poderes não prestam, que o Ministério Público não é necessário. Para uma democracia, tudo isso é altamente necessário. Nós não podemos abrir mão, em hipótese nenhuma, de ter um judiciário funcionando, um legislativo funcionando, um executivo funcionando, um Ministério Público funcionando e assim por diante. Se não estão funcionando bem, a população, os cidadãos, têm que contribuir de alguma forma para que passem a funcionar bem. E entre os poderes, eu sempre disse isso aqui, existe uma promiscuidade, uma relação promíscua gigantesca. Porque os poderes, eles são independentes, devem ser independentes e harmônicos. Eu imagino que Montesquieu, o francês que originou o pensamento da tripartição de poderes, quando ele olha para o Brasil em termos do que são os 3 poderes aqui, talvez ele plante bananeira no túmulo. Por quê? Porque há uma relação
muito encardida entre os poderes. E entre essas relações, os poderes acabam deixando de fazer aquilo que é a sua função. Então, o legislativo, por exemplo, que tem como prerrogativa legislar e fiscalizar. Eu não canso de dizer que se o legislativo, tanto federal quanto os estaduais e os municipais, se ocupassem mais de fiscalizar o orçamento, a sua execução, como se dá a distribuição do dinheiro, como ele é aplicado, a nossa evolução seria infinitamente maior do que ficar apresentando projetos e leis e não sei mais o que. Mas o legislativo, em grande parte do tempo, ele tem aberto mão de fiscalizar, tanto em nível federal, quanto nos estados e nos municípios também. E parte daquilo que nós vivemos hoje, do desperdício de dinheiro público, da corrupção e de muitas mazelas, deve-se à falta de execução de uma das maiores atribuições do legislativo, que é fiscalizar o executivo. E como o executivo trabalha, como ele gasta o dinheiro, como o orçamento é executado. Isso porque a troca de favores é permanente, liberação de orçamento, liberação de emendas, liberação de cargos, de não sei mais o que, etc, etc. Isso não deveria existir. Os poderes deveriam ser independentes, para que as pessoas pudessem de forma independente executar o seu trabalho. Isso não tem nada a ver com oposição pessoal com A, B ou C. É a relação institucional do que o legislativo deve fazer, o executivo deve fazer, o judiciário deve fazer. Se cada um cumprisse exatamente a sua função, então nós teríamos problemas infinitamente menores. Eu tenho observado que as pessoas fazem muitas vezes campanha dizendo assim: aqui no estado, se for somar tudo que as pessoas disseram que liberaram de emenda, o Espírito Santo deveria ter um PIB do tamanho do Canadá. Tamanho ou volume de emendas que deputados federais, senadores e estaduais dizem que liberaram para o Espírito Santo. Não digo que emendas não possam ser importantes, muitas vezes elas são mesmo, principalmente na penúria que muitos municípios vivem. Agora seria interessante que o legislador, principalmente, ele prestasse conta do que ele fez como legislador, aquilo que é a sua função típica, de legislar e fiscalizar. Porque fazer emenda individual é função atípica. E, na verdade, nem deveria existir, porque o legislativo deveria funcionar de tal forma que, quando o orçamento chegasse, os deputados tivessem as suas emendas aprovadas ao analisar o orçamento, percebendo que existe dinheiro demais num setor para jogar para outro e assim sucessivamente. Então, seria interessante a pessoa dizer assim: olha, eu me notabilizei por combater a corrupção durante 20 anos de vida pública, durante 30 anos de vida pública. Eu me notabilizei por uma luta constante, por uma educação, por um projeto educacional permanente. Porque nós estamos há 518 anos de história com isso, com essas relações promíscuas, com essas trocas de favores, com liberações de favores, emendas e não sei mais o que, e que não muda a questão educacional, da segurança pública e da saúde, que só tem piorado nos últimos anos. Para concluir, o presidente Gildevan Fernandes, que dirige a sessão nesse momento, nós estamos na iminência de uma nova eleição, e quem sou eu para dar conselho? Mas a população não pode votar com o fígado. Nunca, talvez, em outro momento da história, nós precisamos tanto da população votando racionalmente, votando de forma equilibrada e não votando com o fígado, com a revolta, com o desespero. Isso não nos levará a nada. Não interessa, nós estamos numa democracia, as pessoas podem escolher quem elas quiserem para votar. Isso é uma democracia. Não é o caso, não estou aconselhando ninguém a votar em ninguém.
Mas a questão é que precisamos, mais do que nunca, votar com a consciência e não com o fígado, com a revolta, com a raiva, com o radicalismo, porque nós estamos falando do nosso país, nós estamos falando do nosso estado, e é aqui que todos nós, ou a maioria de nós, vai continuar vivendo, vai continuar trabalhando, vai continuar criando os filhos, vai continuar, enfim. Então cabe a todos nós cuidar muito bem do futuro de tudo isso. Muito obrigado, presidente.